Bom, muito obrigada aqui, Manu Berger, e ela já até falou alguns temas que nós vamos dar continuidade aí a seguir, falando sobre a importância da construção de marca. Nós sabemos que os consumidores apaixonados realmente advogam a favor de uma marca quando ela é naturalmente ativada na sua vida. E eles são os melhores anunciantes que qualquer marca pode ter. É claro que criar fãs não é uma tarefa fácil, mas não é impossível, e por isso nós convocamos aqui o Luiz Arruda, nosso próximo palestrante, que tem expertise em marcas, e vai apresentar a importância da construção de branding para conquistar relevância, visibilidade e, consequentemente, mais clientes. A trilha de seu conteúdo vai transcorrer pela jornada da marca, matrizes de valor, trade-offs, estratégia de branding e aplicação em todos os pontos de contato, e uma oportunidade única do setor trocar ideias aqui com um profissional tão premiado como ele. Eu tenho aqui um breve currículo do Luiz. Ele é presidente da Avantgarde Brasil, que é uma agência internacional de comunicação focada em criar fãs. E, como ele mesmo diz, as marcas comuns têm um público-alvo e as nossas têm fãs. E Luiz também é bacharel em Economia pela PUC São Paulo, tem MBA em Ciências Econômicas e em Gestão Empresarial pela Business School São Paulo. Atualmente cursa o Owner and President Management Program na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Tem cadeira como Global Board Member and Managing Partner do grupo alemão Avantgarde. Por 9 anos empreendeu a Kiss Brasil, até conhecer o grupo alemão Avantgarde, que é a maior agência do país e líder do segmento no continente europeu, e trazer a primeira operação para a América Latina em 2011. Um breve currículo aqui do Luiz Arruda. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Bem-vindo, Luiz. Obrigado. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer quem ficou aqui até essa hora, domingo à noite, a hora da pizza. Então, obrigado a todo mundo. Eu só não consigo parar de pensar na camiseta do hambúrguer. Estou de regime. Falou do hambúrguer, eu não consigo pensar em outra coisa. Na verdade, a discussão aqui eu vou meio que dar uma complicada, porque a gente conversa muito sobre ferramentas, né? Microinfluenciador é uma das ferramentas que existem no mercado para a gente trabalhar marca. Seja através de contratação, seja através do que a gente chama de construção de experiência real ou jornada de consumo. Isso é um negócio que poucas marcas pensam. Então, a gente vai discutir um pouco sobre o que é marca, um pouquinho sobre estratégia, porque não adianta a gente ter uma marca muito bem pensada e uma estratégia mal construída, como essa estratégia se implementa em comunicação. Talvez eu ajude em algumas perguntas que foram feitas com relação a identificação de perfil, enfim, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. E como transformar isso, na verdade, numa coisa genuína e que, de fato, tenha relação com a construção do produto. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Aí é um pouquinho do que já falaram quem eu sou. Uma coisa que eu gosto de falar bastante o que eu mais gosto na vida não é trabalhar, é correr de carro. Então, uma das coisas que me faz correlacionar a minha vida pessoal com o meu desempenho na empresa é a velocidade e rapidez que a gente tem que ter para responder as coisas. E na corrida de carro a gente aprende muito isso. Eu acho que a gente está num mercado, e hoje à noite a gente vai falar de um mercado que é um mercado muito dinâmico. O mercado de vocês é um mercado que tem uma velocidade tão rápida quanto outros mercados que são mais reconhecidos por serem dinâmicos. Falar um pouquinho do que é uma marca, mas falar também o que não é uma marca. Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, a marca não é logotipo, nem identidade visual, nem produto. As pessoas têm isso na cabeça. Fiz uma marca, criou lá um ícone e fez uma marca. Aquilo não é uma marca. Uma marca exige um processo, um planejamento, uma estratégia de implementação. Lá em Harvard é o que se mais estuda quando a gente fala de go-to-market strategy, que são as maneiras e ferramentas que eu vou desenhar para conseguir implementar aquela marca, seja qual for o meu ponto de contato com o consumidor. Então, é importante a gente já ter isso de pano de fundo. A gente não vai falar de logomarca, a gente não vai falar do produto, a gente vai falar de um outro bicho, que é branding, que é como construir uma marca de fato real.
Aqui a gente tem um pouquinho de uma resposta para quem gosta do assunto. Esse é um livro que eu recomendo, chama Brand Gap, que é exatamente o que explica essa relação. Na verdade, a marca ela é uma percepção, né? E percepção é um negócio que cada um tem o seu. Não adianta a gente achar que marca é comum. Então, se eu colocar algumas marcas aqui na tela, provavelmente cada um de vocês vai ter um negócio diferente na cabeça, porque cada um de vocês tem uma relação diferente com a marca. Essa relação que vocês têm que precisa ser analisada quando a gente faz um go-to-market strategy. Porque, no final das contas, eu crio personas, que é o que a gente estava falando um pouco agora, e aí eu preciso saber como me comunicar com essas personas, né? Que linguagem utilizar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para que a gente consiga entender qual percepção que a gente quer criar. Então, a marca não é aquilo que você diz que é. Isso é o que a gente mais encontra no mercado. Pessoas dizendo, eu sou uma marca super premium, eu sou isso, eu sou aquilo. A marca é o que dizem que você é. Então, é importante a gente começar a entender que a marca a gente constrói para que as pessoas falem a verdade sobre ela. E não adianta a gente construir mentira. Eu sei que já foi falado isso aqui, mas quando eu coloco algumas marcas aqui, provavelmente vocês têm relações com essas marcas, são marcas famosas. Mas vocês vão perceber que se eu coloco, por exemplo, Google e Facebook, vem coisas completamente diferentes na cabeça de vocês. Por que vem coisas? Mas é uma entrega diferente, é um produto diferente. De fato é, mas são duas marcas que se posicionam e usam exatamente a mesma estratégia de comunicação. Por que a gente tem visões diferentes? Simples, elas têm uma personalidade diferente, elas conversam com linguagens diferentes. E personalidade vem de lá de baixo, vem de como a empresa foi construída, de como a empresa foi concebida, de como eles construíram literalmente o sisteminha. O Facebook foi um sistema construído por um jovem para conhecer garotas. Não sei se vocês sabem dessa história, mas o Mark Zuckerberg ele construiu um sistema para organizar a Universidade de Harvard para listar as meninas que ele poderia conhecer. O Google não. O Google já veio de uma empresa formada para pesquisa, que era um outro assunto. Então, quando você vê as marcas hoje com estratégias iguais e visões diferentes. A mesma coisa acontece com o Mercedes. Todo mundo aqui no Brasil, quando a gente faz algumas pesquisas de imagem, eu estou mostrando clientes que são nossos, tá? Quando a gente faz algumas pesquisas de imagem, a gente percebe que aqui no Brasil ainda a Mercedes é uma marca um pouco mais voltada para um público mais velho. E eu vou mostrar mais para frente como é que a gente está começando a reverter isso lá na Europa e vai chegar no Brasil. Quando a gente vai para a Audi, a gente já pensa em algum negócio diferente. A gente vê um negócio muito mais voltado um pouco mais para performance, uma marca um pouco mais jovem, um pouco mais agressiva. Alguns falam aqui no Brasil que é a marca de jogadores de futebol, porque, de fato, usaram influenciadores errados no início da construção de marca. Mesma coisa Dior e Louis Vuitton. Se vocês pararem para pensar, são duas marcas no mesmo segmento, concorrentes, com perfis de compradores completamente diferentes, e a estratégia de comunicação é exatamente a mesma. A essência, que se chama isso. Então, o que muda, na verdade, de uma marca para outra é o estilo de vida que está alinhado com isso. Por que isso é importante? As marcas são como pessoas. A gente nunca parou para pensar nisso, mas desde que a gente nasce até quando a gente morre, a gente está construindo uma marca, né? Quando você nasce, sua mãe te colocou uma roupinha amarela porque ela quer que você seja rico. Ou ela colocou branca porque ela quer que você tenha paz. Isso chama packaging. Ela fez a sua embalagem. E daí para frente, você foi traçando a sua estratégia. Você anda de skate, você vai num segmento, você clusterizou a sua vida dentro de um segmento, você é mais tatuado, você vai para outro, se você é homem, tem o cabelo comprido, você é roqueiro. Então, o que é isso? É segmentação de mercado. Você casou, morreu, não, estou brincando, sou casado, minha esposa está ali, está tudo bem. Viu? Falei. Mas, enfim, você tem tudo na vida é construção de uma marca. E isso tem que ser genuíno. A gente, obviamente, já teve os amigos falsos aí, vocês sabem que não dá muito certo. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o que a gente fala como marca e o que a gente, de fato, faz as pessoas sentirem quando elas se relacionam com a minha marca não é verdadeiro. E essa correlação tem que ser perfeita. Uma marca só pode dizer que ela é uma marca boa em termos de marca, não estou dizendo de produto,
quando ela gera impacto na vida das pessoas. Isso é um negócio que poucas pessoas fazem. Se fala muito de propósito, se fala muito de ser genuíno, de ser verdadeiro, se fala muito pouco de qual é o impacto social que eu estou causando nas pessoas. Seja uma experiência boa. Quando você vai na Starbucks, eu vou falar mais para frente, tomar um café, você tem uma experiência boa. A pessoa te chama pelo nome. Isso é uma coisa super simples, mas super bem vista, e o café lá custa 12 em vez de 5,50, e todo mundo vai lá tomar. Então, isso é um pouco do que a gente vai falar agora, porque a gente está falando de um mercado aqui, eu não sei, eu vejo comprar joia como uma experiência, normalmente, para um momento. Então, assim, a gente está, de fato, influenciando em algum momento especial da vida das pessoas. Tem que ter uma experiência por trás disso, não pode ser uma compra desumana. Isso você já começa a construir marca. Então, construir marca não necessariamente está relacionado com a sua logo ou com a estratégia de comunicação. Às vezes está relacionado com a jornada de compra, seja na internet, seja na loja, seja B2B. Vocês vão ver mais para frente que as marcas... Eu vou mostrar as marcas mais valiosas do Brasil. Tem muita marca B2B. B2B é business to business, marca que vende para quem é atacadista e vende para varejo. Por quê? Porque B2B tem que ter credibilidade. Eu preciso saber de quem eu estou comprando, eu preciso saber quem aqui que essa pessoa tem por trás, se ela é lícita, se ela não é, enfim. Qual é a jornada de compra que eu tenho? Provavelmente, se alguém aqui é B2B, vende ou compra de alguma outra empresa, dá preferência para empresas que você tem bom relacionamento, que a compra é fácil, ou que a compra tem mais identidade com o seu estilo. Então, a marca é assim como uma pessoa, ela tem personalidade, jeito de ser, tem tom de voz, jeito de falar, visual, maneira de se comportar. Provavelmente, se eu viesse aqui com um terno e gravata, um sapato brilhante, uma gravata borboleta, vocês iam ter uma imagem diferente de mim e não seria quem eu sou. Então, a gente tem que analisar a marca como ela é de dentro para fora, porque a gente não compra produto. Quem toma Coca-Cola hoje em dia não está comprando marca, está comprando o que ela te entrega. Então, quando Coca-Cola, vocês já devem ter escutado isso em algumas vezes, estou sendo talvez repetitivo, mas quando Coca-Cola vende alguma coisa ou faz algum tipo de comercial, ela faz para te tocar emocionalmente, e a plataforma de Coca-Cola, eu conheço bem, ela é 100% baseada em experiências emocionais. Como ela quer mudar a vida das pessoas? Ela quer estar presente em momentos em que as pessoas precisam de apoio. É essa a estratégia dela. Então, tem muitas marcas que são claras para a gente ver estratégia. A estratégia da Havaianas, por exemplo. Ela quer ser descolada e bem-humorada. Todos os comerciais delas terminam com uma piada. A estrutura de script, de roteiro, é sempre igual. Funcional, parte para uma emoção e termina com uma piada. A proposta é sempre a mesma. Muda o ator, muda a piada, muda o produto, a estrutura é a mesma há anos. Estrutura de longo prazo versus estrutura de curto prazo. Não existe construção de marca de curto prazo. Investir no influenciador ou na Globo, R$10 ou R$2.000, se vocês quiserem eu faço post por menos de R$2.000, tá? Já vou deixar aqui meu contato, fica à vontade. Post de R$2.000 ou um comercial na Globo de R$500.000 no Jornal Nacional, versus não faz nada. Se estrutura internamente, cresce, ganha escala, se preocupa com a sua jornada de consumo e depois você vai começar a investir em comunicação. Comunicação é só um dos itens de construção de marca. Isso é importantíssimo a gente ter na cabeça. Então, como é que a gente constrói marca? Construir marca é um negócio dinâmico de relacionamento. Não adianta a gente achar que a gente constrói marca comprando mídia. Eu sou dono de uma agência de mídia. A gente tem que pensar na gestão do nosso negócio. A gente tem que pensar em processos que entreguem a nossa estratégia. A gente tem que posicionar a marca de uma maneira única. Então, quando se faz estratégia de mercado, como é que eu faço para me diferenciar? Quando eu presto consultoria, uma das coisas que eu pergunto é o que aconteceria com o mundo se a sua marca não existisse? Se a resposta for nada, a gente precisa começar a olhar de dentro para fora. Primeiro, eu preciso entender como é que você muda essa história. Se você vai mudar algum setor desse tamanho, ou um setor de tamanho gigantesco, não tem problema. Se você vai tocar uma pessoa ou 10 milhões de pessoas, não tem problema. Mas a gente tem que ter algum diferencial nesse negócio. Não adianta a gente vender por vender, e eu acho que ninguém está aqui por isso.
Gerenciar atributos é importante. Às vezes a gente se preocupa em vender produto, a gente vende atributo, em inglês é feature. Agora, o que esse atributo está relacionado com o sentimento, com valores do target que eu estou criando? Como é que a gente faz essas coisas acontecerem para, de fato, o fã... Porque quando a gente fala de gerar fã, é importante dizer que fã não é o cara que entra para a marca e sai da marca. Fã é fã. Fã, se a marca fez alguma besteira, o cara é fã. Então, é importante a gente não se enganar. Primeiro, no curto prazo, por exemplo, alguém perguntou do teste do influenciador. Se fizer um teste de 1 ano com 300 microinfluenciadores, ou se é regional, 20, 10 microinfluenciadores, faz sentido. Fez um post e achou que não deu certo, não vai fazer sentido. Se der certo no primeiro post, chama sorte. Ou Luciano Huck, que é caro, né? Então, como é que a gente tem que pensar essa história? A gente tem aqui a marca no meio, em cima a gente tem aspectos racionais, embaixo a gente tem aspectos emocionais. A primeira coisa que a gente tem que analisar é qual o cenário. E quando a gente fala a palavra cenário, vocês viram que eu sou economista, não tem nada a ver com economia. Estou falando do cenário cultural. Que segmento que eu estou é importante? Mas como as pessoas se comportam nesse segmento? Eu vim um pouco para cá, porque o pessoal daqui deve ficar chateado, né? Como é que o cenário atual... Hoje em dia, o que está todo mundo falando, fora o coronavírus? O que os jovens, se for esse o meu target, estão comentando? Qual é o trend topic? Como é que as pessoas se comportam? Como é que as pessoas compram o meu produto? Isso é o que a gente chama de cenário. Depois do cenário, eu vou falar, bom, agora, com este cenário, eu tenho uma marca que tem que ter um DNA. Como é que eu construo um DNA que seja genuíno? Como é que eu olho para a minha empresa e falo, espera aí, como é que eu me diferencio? Para que eu construí a empresa? Fora ganhar dinheiro, que é importante. Por que eu quero me comunicar nesse cenário? Como é que eu linko uma coisa na outra? Essas perguntas todas, e todos os trabalhos que a gente faz na agência, a gente faz muito baseado em workshops junto com os clientes. Hoje vocês devem conhecer os sprints, os scrums, são técnicas de rápida decisão, onde a gente questiona muito os caras, e até alguns dias, às vezes, a gente vê até clientes ofendidos, porque o cara fala, não, mas espera aí, você está falando que se eu não existir, não muda nada no mundo? Às vezes, não. Você precisa realmente repensar a sua história. Depois, a gente vai pensar em plataforma. Isso é uma outra dica que eu dou para vocês. Qual é o erro das maiores... E eu estou falando erro de empresas, vocês viram as marcas que a gente atende, de grandes multinacionais. Elas não se preocupam em dominar um território. Seja ele um território clássico do tipo futebol, entretenimento, lifestyle, seja qual for o território, você precisa saber como que o seu DNA vai se comportar no território que você vai utilizar para se comunicar. A gente está num país gigante, num mundo gigante, que não adianta a gente querer dominar todos os territórios. Então, se eu escolhi o Luciano Huck, eu vou para um território mais de entretenimento. Se eu escolhi um jogador de futebol, obviamente, eu estou indo para um território mais de esporte. Mas qual é o território que, de fato, tem a ver com o meu DNA? É importante você... Essa mandalinha que eu vou completar aqui, eu sugiro todo mundo fazer dentro de casa com a diretoria, com os sócios, e se questionar um pouquinho para tentar chegar a um negócio legal. O propósito é aquela resposta que eu já falei. Por que a gente existe e qual a diferença que a gente está fazendo no mundo. Isso é importante falar, porque, no final das contas, todo mundo acha que faz diferença no mundo doando 5% da receita para uma instituição de caridade. Não é isso. Estou falando a marca. O que a marca pode fazer diferente no mundo. E aí, sim, a gente tem que fazer uma logomarca, criar uma identidade visual, criar uma arquitetura, criar um universo em volta dessa história que a gente construiu. Quer dizer, qual a minha arquitetura de marca, qual a personalidade que eu quero que essa marca tenha, qual o tom de voz que eu quero que essa marca tenha. Eu quero que ela seja uma marca agressiva, como a Under Armour, ou eu quero que ela seja uma marca mais friendly e família, como a Adidas. Qual o estilo que eu quero? Eu quero utilizar um estilo mais esportivo, como a Gatorade, ou eu quero ser mais lifestyle? Isso tudo é importante, porque isso vai refletir numa estratégia que não adianta você ter um primo que faz logomarca bonita, fazer a logomarca e depois reclamar que não deu certo, sem pensar nessa história inteira. O problema não é o primo, não, tá? O
problema é não fazer esse começo aqui. Aliás, eu comecei sendo um desses primos que faz logomarca, então eu dou maior força para quem está fazendo isso. E aí depois a gente vai para uma área que é o que a gente estava falando um pouco agora. Quer dizer, como é que eu engajo as pessoas tendo este cenário, esse DNA, plataforma, propósito, design, enfim. Vocês veem que do lado de baixo, quando a gente fala de design, propósito, território, a gente está falando de emoção. Lá em cima tem que ser razão. Não adianta a gente pegar influenciador, a Globo. Eu não sou contra nada, aliás, sou a favor de ter um mix perfeito, mas, se não tiver dentro desta mandala, é difícil a gente ter sucesso. Qual é o grande desafio depois que a gente faz essa mandala completar? É que o cenário muda. E aí a gente tem que, sim, ficar... Por isso que tem um tal do diretor de marketing, que às vezes é caro e é chato. O cara tem que, sim, ficar analisando o cenário, analisando o que está acontecendo com o mercado, como é que o consumidor está se comportando e como é que eu faço para engajar, que é a última linha ali, esse consumidor para ele não me deixar. Então, a pergunta sobre internet, ser chato, frequência, como é que eu fico cutucando o cara ali para ele comprar, se a gente está fazendo isso, provavelmente a gente não está engajando o cara. Porque a gente... relógio, está vendo, não é relógio de ouro? É complicado. É importante a gente pensar no engajamento. Então, quando a gente se preocupa com frequência, provavelmente a gente está despreocupado com engajamento. A gente está despreocupado com quão relevante é o meu conteúdo para ele deixar de ser repetitivo, para ele ser consumido. Então, a gente tem que inverter o jogo. É aí que eu gero fã, quando o cara me quer, não quando eu sou chato. Que hoje em dia as marcas mais o que as marcas mais perdem, e é por isso que microinfluenciador cresceu, elas mais perdem porque ficou chato ver o Luciano Huck anunciando Omo num dia, Ariel no outro, PagSeguro num dia, Stone no outro, e assim, vai indo. Então, a gente quer pessoas que, de fato, não anunciem pelo dinheiro e sim pelo engajamento. No final das contas, o que a gente tem que criar com essa história? Quando a gente junta a marca, a minha estratégia e a comunicação que eu vou utilizar para concluir esse negócio, a gente está vivendo um negócio que ninguém parou para pensar, na real, quando se faz comunicação. A gente está numa economia de experiência. Tudo é share, tudo é compartilhável, tudo é vivido. As pessoas hoje preferem andar de Ferrari do que ter uma Ferrari, porque depois elas podem andar de Porsche. Então, a experiência é um negócio que é importantíssimo a gente pensar. Só assim a gente vai construir marca de maneira relevante, porque criando experiência, a gente cria relacionamento. Então, eu falei da Mercedes, por exemplo, que lá atrás a gente tinha uma visão antiquada de uma marca mais old fashion, uma marca para pessoas de 40 a mais. Eu vou fazer 40 semana que vem, eu estou adorando usar essa frase, porque eu ainda não sou 40 a mais. O que a gente fez? A gente tinha o desafio lá na Alemanha de rejuvenescer a marca Mercedes. A gente participou de uma concorrência com várias agências de RP, de PR, de influenciadores. A maioria delas foram para a concessionária e revolucionaram coisas dentro da concessionária. As de publicidade fizeram filmes bonitos com mulheres lindas entrando numa Mercedes. A gente criou pela primeira vez uma vending machine, igual aquela da Coca-Cola, que você bota uma moeda e cai uma Coca-Cola. A gente fez uma que cai uma Mercedes. Então, era um negócio de 40 metros de altura, as pessoas chegavam, liam o QR Code, entravam na minha internet, se cadastravam, tinha uma experiência de compra para fazer um test drive, que ela saía lá, ela comprava uma ficha, entrava, subia aqui nessa parte superior da vending machine, botava a ficha aqui, a ficha era uma ficha de quase 40 centímetros, escolhia o carro que ela queria, aqui a gente tinha as versões do carro, esses botõezinhos. Aqui em cima passava um vídeo institucional do carro e o carro saía por essa portinha, como vocês estão vendo aqui embaixo. A gente aumentou em 75% para os jovens, para o jovem nosso target, o índice de test drive e o custo de aquisição da Mercedes na Alemanha para a Mercedes caiu 190%. Quer dizer que a gente converteu venda com menos test drives.
Então, isso é fazer comunicação de maneira apropriada, rejuvenescendo, o objetivo era rejuvenescer a marca, gerando resultado. Esse negócio rodou a Alemanha inteira, foi para a Europa inteira esse ano, ano que vem provavelmente vai estar no Brasil, para a gente startar o processo de rejuvenescimento da marca no Brasil. Então, por que a gente fez isso? Porque a gente estudou cenário, estudou público. O que esse cara quer? Ele quer rapidez. Eu não consigo fazer Mercedes pela internet, apesar de já ter disponibilizado isso. O cara quer uma interação, o cara quer ter um ambiente para ele conseguir se relacionar com a marca e ver se a marca é verdadeira ou se ela fala a língua dele. Então, quando a gente olha isso, é o tipo de coisa que o nego pensa, nunca pensei nisso. Eu também nunca tinha pensado, não fui eu que pensei, foram os criativos, mas é importante a gente pensar, a gente entender que, às vezes, aquele trabalho de estrutura de cenário, de estudo de todas as coisas que eu falei, de fato trazem algumas inovações para a gente que podem mudar a história da marca. Aqui está um pouquinho de como funciona a evolução de uma relação. E aí, de novo, teste funciona, tem que fazer teste AB, tem que fazer uma série de coisas. Esse slide é um slide da Ana Couto, tá? Que é uma empresa especializada em branding brasileira. A Ana é uma das melhores pessoas para falar de marca no mundo. Então, no lado de comunicação, a gente tem que pensar em vender. Em marca, a gente tem que gerar awareness, que é conhecimento de marca. Do lado de negócios, obviamente, lucro, no que a gente chama de onda 1. Então, esse é a onda da sobrevivência, que todos os empresários, que seja começando, ou seja as Casas Bahia, tem que pensar todo dia. Quando a gente fala de onda 2, a gente tem que falar de conexão emocional, quer dizer, de vender, como vender. Quando a gente fala de awareness, a gente tem que falar de relevância, não de frequência, que a frequência é dada com base na relevância que eu me comunico. E quando a gente fala de lucro, como é que eu crio valor? A Havaianas é o maior exemplo no mundo disso. Como é que a Havaianas criou valor? Um negócio que custava R$ 1,90, hoje, nem sei lá quanto custa, R$20, R$30 uma Havaianas. E tem Havaianas sendo vendida na Europa por 100 euros. Não sei como é que os caras pagam 100 euros. E aí, no final, saindo do vender, como é que eu faço para engajar? Por que engajar? Por que é importante engajar? Porque esse cara que está engajado é o cara que vai fazer minha próxima venda. Então, se cada cliente que eu vender, eu engajar e ele vender mais um, no mínimo, a cada venda que eu estou fazendo, se eu continuar fazendo isso, se eu vender para 100 clientes, se vocês me acompanharam na conta, eu estou atingindo pelo menos 500 vendas no mês. Por quê? Porque desses 100, eu multiplico por 5. Então, o engajamento é um negócio que poucas empresas pensam, principalmente de varejo. As grandes empresas de varejo não pensam em engajamento, elas pensam em conteúdo, em facilitação, mas não pensam em engajamento. E aí, o propósito está aqui. Eu sou um cara que estou com birra da palavra propósito, que todo mundo fala propósito e poucas pessoas sabem de fato o que é um propósito. Mas quando a gente fala de engajar e de ecossistema de valor, o propósito é um negócio meio que natural. Então, o que mais me importa aqui é o ecossistema de valor, que é a história do entender a empresa, entender como essa empresa vai entregar algo que seja genuíno para se comunicar no longo prazo de maneira relevante. Aqui eu tenho um exemplo de um outro cliente nosso, não sei se vocês conhecem a Stone. A Stone é a tal da maquininha verde, né? É um dos clientes nossos. Eu tenho um orgulho imenso da marca Stone estar com a gente, porque a gente tem uma marca que está num mercado de guerra de preço, mercado banalizado, mercado onde, de fato, as pessoas estão discutindo o Michel Teló fazendo taxa zero, o Banco Safra metendo taxa zero, o outro custo zero, o outro está quase pagando para você ter maquininha, daqui a pouco alguém compra seu ponto de venda se você tiver uma maquininha. E a gente fez um negócio diferente com a Stone. Eu não sei se vocês viram, provavelmente não sei quem não é de São Paulo. Quem é de São Paulo provavelmente não viu, porque a gente não atacou a cidade de São Paulo. Mas a gente, desculpa que eu estou resfriado, não quero ficar fungando no microfone aqui. A gente fez um negócio um pouco diferente, porque a gente pegou todos os benefícios funcionais da marca, que aí a gente tem desde gestão de estoque, uma série de benefícios que fazem, de fato, a maquininha deixar de ser só uma maquininha. Colocou um time no campo para assessorar, de fato, todos os pontos de venda que a gente atende. Hoje a Stone tem 3.000 pessoas. Você vê que é um plano de comunicação que muda um pouquinho até a estrutura de processo da empresa. E aí a gente fez um comercial de maquininha. O que comercial de maquininha tem que ter?
uma celebridade. A gente botou a Juliana Paz, mas, na verdade, a nossa celebridade não era a Juliana Paz. Esse cara aqui chama Sidney, essa moça aqui chama Raquel. Ela, de fato, é uma agente da Stone. Ela vai no ponto de venda de um cliente dela, que, de fato, é o Sidney. Então, o roteiro do comercial, basicamente, é assim. O comercial de maquininha tem que ter duas coisas. Uma celebridade, aparece uma maquininha, desculpa, e aí aparece a Raquel com a maquininha na mão, girando. E uma celebridade, aparece a Juliana Paz, tipo comercial de cabeleireiro, de produto para cabelo. E aí a gente apaga a luz da Juliana Paz. Quando a gente fala de uma celebridade, aparece o Sidney na padaria, a gente fala o Sidney da padaria, que ele conquistou o pedaço, na época estava a dona do pedaço no ar, conquistou o pedaço, ele mesmo fala, ele pediu, olha o que a gente está falando de criar fã, o cliente pediu para participar da propaganda para a gente, porque ele queria advogar em prol da marca. Então, ele fala, eu tenho um sistema de gestão, eu tenho a maquininha, a Raquel vem aqui uma vez por semana, isso mudou minha vida, não acaba mais bobina, ele fala todos os benefícios que acontecerão com ele com relação ao relacionamento dele com a marca, e aí, no final, aparece a Juliana Paz e fala muito melhor do que uma celebridade. Então, eu não estou usando um influenciador para entrar na mente das pessoas. Eu estou mostrando para as pessoas benefícios funcionais que podem, de fato, mudar a vida da pessoa. Falando um pouquinho de marcas e valores. Essas são as marcas mais valiosas do Brasil. Eu falei de B2B, a gente tem aqui TOTUS, atualizaram esse negócio, BTG, Porto Seguro. Porto Seguro, não sei se vocês sabem, mas Sul América, mas Porto Seguro não vende direto para vocês, vende para um corretor que vende para vocês. Então, você vê que, mesmo sendo B2B, essas marcas criam valor, né? O valor do Itaú. Não que ele precise desse valor, isso está em bilhão, tá? É 33 bilhões que vale a marca. É uma graninha. Oi? Bi? Aqui é um pouquinho do que as pessoas que foram entrevistadas mais valorizaram nessas marcas. E o que essas marcas têm em comum? Então, autenticidade, que é um pouco do que eu já falei, consistência, que é a frequência com relevância, e relevância está aqui. Alguém já viu um comercial do Itaú ser agressivo? Ou são emocionais? Quem viu o comercial de final de ano do Itaú? Que o comercial ninguém viu, gente? Vocês não veem TV, não? Não, o Itaú fez um comercial no final do ano dentro do Faustão, ele lançou 20 segundos no Faustão e colocou um QR Code na tela. Quem quisesse ver, tinha que ver online. Então, é o que a gente chama de multitela. Você sai da telona para a telinha. O Faustão atinge cerca de 22 milhões de pessoas quando ele faz o programa. Eles tiveram mais de 15 milhões de downloads do filme naquele dia. Então, o que é isso? São as pessoas pedindo para ver o comercial do Itaú, e não o Itaú sendo chato com o conteúdo. Falando um pouquinho de ponto de valor da experiência, a gente falou de jornada, falou de uma série de coisas. Então, os gastos com experiências crescem 4 vezes mais rápido do que com produto. Se eu sou um dono de uma loja de joia, eu começo a pensar em qual experiência eu vou criar, porque o cara vai comprar a experiência e sair com um anel no dedo. 72%, a gente falou de millennial aqui hoje, 72% dos millennials estão mais dispostos a gastar com experiência do que bens materiais. Outro modelo de negócio que vocês podem pensar, por que não, ao invés de vender, fazer um tipo de subscription para o cara ter acesso a X tier de joias para ele utilizar conforme ele vai tendo os eventos dele, numa troca, vocês fazem a limpeza da joia e deixam disposto, vocês ganham escala. Eu acho que a gente precisa repensar um pouco do modelo varejista normal quando a gente entra em tudo isso. O único conselho que eu dou, se vocês forem fazer qualquer coisa que eu estou falando, o ideal é que ou vocês testem antes, ou vocês tentem com alguma consultoria para vocês construírem de uma maneira adequada, porque pode se ganhar muito dinheiro com escala e pode se perder dinheiro em escala quando você escalou nas coisas. Consumidores são 74% mais dispostos a comprar um produto depois da experiência da marca ser relevante. Então, na verdade, experiência, quando a gente fala de economia de experiência, isso é um fato, é um dado comprovado, e é importante que a gente pare de pensar em vender produto, em criar marca achando que a marca é logotipo.
Uma estratégia, com isso é um negócio que eu falo bastante, uma estratégia com experiência real pode ser a única maneira de transformar modelos de longo prazo em ações de curto prazo. O que é modelo de longo prazo? Eu vou investir 570 milhões na Europa e vou, aos poucos, ir colocando na cabeça das pessoas que Mercedes é uma marca jovem. Ou eu vou pensar numa experiência que, no curto prazo, eu quebro modelos de longo prazo. Então, repensem um pouco como é que vocês constroem marca, como é que vocês se relacionam com quem consome vocês e como é que vocês estão, de fato, olhando para dentro, de dentro para fora da empresa de vocês. Às vezes é importante mudar de dentro para fora. Então, a experiência, na verdade, tem que partir da estratégia de negócio. Depois você vai pensar na estratégia de marca para chegar numa experiência. Tem que tomar um pouco de cuidado para não pensar na experiência e não estar pronto para entregá-la. Isso é importantíssimo. Teve muita gente que tentou fazer isso e não entregou, e aí, além de perder o consumidor, nunca mais vai ter fã. Então, isso é fundamental também. Por isso que eu estou falando para, eventualmente, vocês, se forem pensar nesse tipo de coisa, ter uma consultoria. E aí, quando a gente fala de ferramentas, micro, macro, mega, globo, ficou ruim o slide. Aqui está lindo, ali está, acho que está com um pixel, mas aqui tem uma bola, tá? Tem uma bola super bonita aqui. Mas, enfim, aqui a gente tem B2E. B2E é internamente. Como é que eu me comunico com os meus empregados? Aqui é B2C, consumidor, e B2B. Independente de onde eu estou e qual a ferramenta que eu vou utilizar, seja engajamento de consumidor, evento, varejo, seja qual for o meu ponto de contato, se eu tiver, de fato, experiência no meio, eu consigo gerar essa correlação que eu estou construindo para vocês. E aqui a gente tem um negócio que é o seguinte: o modelo de negócio, quer dizer, a minha estratégia de negócio, que é onde a gente sai da produção, porque a gente fica o dia a dia pensando em como fazer mais, como vender mais, como construir mais, se eu crio um produto mais caro, eu estava até conversando agora com uma pessoa que falou exatamente isso para mim. Então, como é que eu saio de um negócio, que é a minha estratégia de negócio, para um output criativo, para uma entrega criativa? Como é que eu faço, de fato, como é que eu consigo, de fato, fazer o meu produto ter alguma coisa de relevância para o cara que está consumindo? E aí tem um negócio que é importantíssimo, que é o valor criado. O valor criado é o quanto pesa o ouro e quanto pesa a pedra versus o design, enfim, se a gente for somar tudo que se cria valor no produto. Mas como é que eu transformo isso em maior valor capturado? A única coisa hoje que muda o valor do peso do ouro é a experiência que você vai comprar. Como você vai comprar. Vocês têm aí, eu não gosto de dar exemplo, mas vocês têm dezenas de lojas que vendem o mesmo peso de ouro, com a mesma pedra e com 10 vezes o preço, e a outra que não consegue vender pelo preço de custo. O que muda? Experiência. Experiência vai desde o local da loja até como elas comunicam, tom de voz, eu já passei por um pouco de tudo isso, mas é importante vocês fazerem esses exercícios dentro de casa. Estou falando de exercício porque é como a gente faz. Eu sento, por exemplo, com a minha diretoria a cada 15 dias e no board a cada um mês para discutir cenário daquela primeira mandala que eu mostrei para vocês e, dentro daquele cenário, como é que a gente faz para fazer o nosso valor, de fato, ser capturado na maior parte dele. Aqui tem um exemplo claro, eu já falei para vocês, mas aqui a gente tem um grão, que é um commodity, a gente tem um produto, que é o café da padaria, e a gente paga R$15 ou R$20 num café da Starbucks, que vem num copo de plástico, com o seu nome. Por que isso? Oi? Com o nome errado ainda. É verdade. Por que a gente faz isso? Porque tem uma experiência ali. Que eles pensaram na jornada desde que você entra na loja. Às vezes você nem percebe como consumidor, mas qual é a grande experiência, qual é a grande sacada da Starbucks? Ela trouxe um comportamento de consumo diferente, que 90% das pessoas não compram esse comportamento, mas que trazem uma experiência, que é o copinho fechado, porque o americano pega um copo desse, bota no carro, ou sai andando com o copo na mão e vai tomando café e usa para esquentar a mão. Por isso que ele é de plástico. Não sei se é plástico o material, mas por isso que ele esquenta. Porque lá tem inverno e esquenta a mão. Aqui no Brasil, a gente vai na Starbucks, senta, tem a mesma experiência, em vez de tomar numa xícara de ouro, que você tem lá na Nespresso, que também tem uma outra loja de experiência,
você queima a mão, porque já está calor o suficiente, mas mesmo assim você paga R$15 no café. Isso é o que a gente chama de willingness to pay, é vontade de pagar. Oi. Oi. A Starbucks não vende café, vende 15 minutos de prazer num dia de trabalho. Willingness to pay é a vontade de pagar. As pessoas, de fato, têm vontade de pagar. E outro conceito que é importante vocês pensarem, principalmente no mercado de vocês, é o share of wallet, que é a participação que vocês têm na carteira do cara. Então, como fazer o pagamento, um negócio de 10, 20, 30 vezes, eventualmente muda a curva de sensibilidade de preço-demanda de consumo dos caras. Todo mundo aqui já deve ter visto curva de oferta e de demanda. Quando você facilita o share of wallet e aumenta o willingness to pay, você muda a curva de oferta e demanda do seu setor. Essa pode ser uma resposta, por exemplo, de por que eu entrei no setor, ou por que a minha marca, se eu sair, o setor pode ser prejudicado. Então, o Casas Bahia é isso. Casas Bahia não é uma loja de varejo. O Casas Bahia é um banco. Eles não ganham dinheiro vendendo. Se você chegar lá e comprar à vista, vocês tiraram o dinheiro da família. Se você parcelar e fizer um cartãozinho, aí você está dando dinheiro para os caras. Então, é importante a gente entender que cadeia de valor, processo interno, tem que estar sempre voltado para isso, porque é isso aqui que dá lucro. Como é que a gente faz isso? Esse é o último slide, depois eu tenho... Não tenho 1 minuto. Mas como é que a gente faz isso tudo que eu falei? Primeiro, a gente não tem cliente. Tá? A gente tem que pensar em fã. Se eu tiver cliente, provavelmente ele compra, vai embora, e amanhã ele paga mais barato em alguém que fez um desconto. Segundo, eu tenho que pensar numa experiência que se relacione com a minha marca, que é um resumão de tudo que eu falei. Do outro lado, eu tenho uma sociedade com uma cultura que é influenciada por uma série de pontos de contato. Como eu faço essas duas pontas se conectarem, gerando engajamento, o único jeito é construir marca. Se você não construir marca e seu vizinho der 5% de desconto, você vai quebrar. Isso é um fato. A gente está no mercado, a Vanguard está no mercado que é o mercado de publicidade, de eventos e experiência. A gente focou em criar experiências desde 1985, e a gente está no mercado de guerra de preço. Hoje, se você ligar na Macan, na Vanguard ou na Ogilvy, cada uma vai dar um desconto. Qual que o cliente opta? Ele pode optar pela Macan, porque é um monstro mundial, pode optar na Vanguard, porque a gente, de fato, se preocupa com a experiência de compra, ou pode ir para a Ogilvy, que provavelmente vai ser a mais barata das três. Então, é importante a gente pensar nessa jornada para que a gente construa a relação. Os clientes da Vanguard têm, em média, 9 anos dentro de casa. Isso não é à toa. O cara, quando entra, ele percebe esse valor. Ele paga mais por isso. Então, isso também traz para a gente uma longevidade de negócio. Então, quando alguém falar que marketing é caro, se não pensado desse jeito, eu concordo 100%. Pensa no business, desenvolve negócio e não se preocupe em fazer marketing. Se você pensar desse jeito e marketing for caro, eu faço uma aposta que é marketing que está trazendo lucro para a empresa. Por que eu estou falando isso? Porque, independente de qual é a minha relação comercial, se ela for só racional, amanhã, se o diretor, presidente da empresa que eu tenho relação comercial, que é com quem eu tenho essa relação racional, morre, ou meu concorrente dá mais 0,5% de desconto, acabou. E, às vezes, pode ser o dono que morre também, porque eu posso ter relação com o dono. Então, no final das contas, eu aconselho, de fato, a pensar em construir marca, aconselho, de fato, a pensar em ser genuíno, a ter propósito, que é a palavra que eu não estou gostando muito ultimamente. Mas, me deram mais 40 minutos, estou brincando. Mas que começou de novo, Bruno. Tempo esgotado, já mudaram na hora. Mas é isso. O que eu queria dizer para vocês... esse slide já foi. O importante dessa história toda é manter o ritmo. É manter o ritmo do processo. Não adianta fazer marketing uma semana, um anúncio um mês. Isso daqui é um livro que eu estou... Isso daqui é um livro que eu estou escrevendo, que vai chamar Keep the Pace.
Quando eu lançar, eu aviso vocês. Mas isso serve para tudo na vida. Quem é casado aqui? Parabéns, um monte de gente morta. Casamento tem coisas muito boas e momentos muito difíceis. Se você não keep the pace, se você não manter a relação, provavelmente você vai se separar. Qual é o problema que está tendo hoje em dia? As pessoas, os millennials, eles têm pensamento muito de curto prazo. Então, eles querem resolver as coisas rápido e acabam se separando. Todo mundo que levantou e é casado, eu diria o seguinte: vocês já são marqueteiros. Vocês já sabem se comunicar bem. Porque para manter um casamento precisa se comunicar. É importante isso. Não existe assunto na vida, seja de estratégia ou de negócio ou de marca, que você não precise, de fato, manter o ritmo. Então, eu queria agradecer vocês mais uma vez e dizer, só fazer uma recomendação. Alguém perguntou como é que faz para achar os influenciadores. A Rovella Enxuts, que é da Marta, que está ali, é uma agência de RP que tem uma série de influenciadores, todos do mercado de vocês. Eu falaria com ela, uma loirinha baixinha que está ali. Só mais um conselho. Obrigado por vocês e bom Super Bowl, que a J-Lo vai entrar daqui a pouco no palco lá. Abraço.